O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de Santa Cecília, uma virgem que ali por volta do século III, século IV, ela, por amor a Jesus Cristo, diante da perseguição romana aos cristãos, ela professou a sua fé na sua virgindade, que havia consagrado inteiramente a Deus, e morta pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e pela fidelidade à Igreja. Santa Cecília já havia feito um voto de consagração inteiramente a nosso Senhor, mas se viu ali obrigada a ter que casar e acabou casando com Valeriano, e acabou convertendo o esposo também, mas na consagração dela, quando ela se consagrou, Deus colocou 2 anjos que a preservava de cair em qualquer situação dessa, e quando ela casou com esse homem, ela disse: olha, você não me toque não, porque tem 2 anjos que cuidam de mim. Ele acabou se convertendo também ao cristianismo, e ele se converteu, ele acabou morrendo, martirizado. Um tal de Tibúcio também acabou morrendo, e também Santa Cecília. Nesse tempo em que nós vivemos, aonde a castidade, a virgindade, ela não está sendo tão valorizada, peçamos a Santa Cecília que ela interceda por nós, para que sejamos puros de coração, como Nossa Senhora foi pura. Mas vamos ao Evangelho de hoje, que ele também é muito importante para o nosso entendimento
diante das coisas que vão acontecendo, principalmente no tempo presente, mas que já aconteceu também no passado. O Templo de Jerusalém era muito lindo, era pomposo. Ele foi construído com a finalidade de o povo judeu prestar o verdadeiro culto ao Senhor. Lembremos que a ideia da construção do templo foi de Davi. Davi havia dito assim: como eu posso morar em um grande palácio enquanto o meu Senhor, ou seja, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ela fica ali num tabernáculo, como se fosse numa cabana. E ele teve essa ideia de construir o templo. Mas Deus havia dito para Davi que a ideia era boa, mas ele não ia construir porque ele tinha matado muitas pessoas e quem iria construir o templo seria o seu filho. E Salomão, que era o filho de Davi, quando ele substituiu Davi, ele construiu o templo. E o templo era muito lindo, mas o templo já havia sido destruído, já havia sido reconstruído. E está ali Jesus agora, dentro do templo de Jerusalém. Recentemente, nessa peregrinação, nós tivemos a oportunidade de ver lá o lugar aonde o templo de Jerusalém estava. Hoje está uma grande mesquita, que é chamada a Mesquita de Omar, porque o templo foi destruído. Mas vamos dar continuidade ao raciocínio. Então, eles estão ali e as pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Era uma coisa extraordinária o templo de Jerusalém. Se você puder, pesquise, veja na internet que você verá como é que era ele. Aí Jesus agora começa a dizer: vocês estão admirados com estas coisas? Estão achando lindo demais esse templo? E realmente ele é lindo. Mas eu quero dizer uma coisa: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Jesus agora profetiza, ele está dizendo: este templo tão lindo, bonito, enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas, vai ser destruído. E essa profecia ela se realizou nos anos 50. O general Tito, que era romano, entrou em Jerusalém e o templo foi destruído, como Jesus havia dito. E veja que Jesus disse que não iria sobrar pedra sobre pedra. E desde então, o povo judeu ficou sem o templo. Tem lá um muro, que foi o que sobrou. Esse muro ficava ali na parte oriental, que hoje nós damos o nome de Muro das Lamentações, que é lá onde o povo judeu vai lá fazer as suas orações, e eles têm aquele muro como um lugar sagrado, mas existe ainda uma perspectiva dentro dos judeus que esse templo será reconstruído de novo. Então tá lá, só sobrou essa parte. E eles são fiéis, eles vão e ficam ali rezando, porque ali eles lembram o lugar onde o templo havia sido construído antes. Não sobrou pedra sobre pedra. Eu vou pegando versículo por versículo para você entender. Então eles perguntam: e quando vai ser, e qual vai ser o sinal de que estas coisas estarão para acontecer? Aí Jesus responde:
Cuidado. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção no que Jesus está dizendo agora. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. É preciso notar que o que Jesus está falando agora, ele está falando a respeito da destruição do templo de Jerusalém, como eu acabei de dizer que nos anos 70 ele foi destruído. Uma vez que fica bem entendido que nos anos 70 Jerusalém foi destruída e também o templo de Jerusalém, então Jesus ele dá continuidade. Olha, cuidado para não ficarem imaginando que nesses momentos vão acontecer pessoas que virão dizendo, sou eu, para dizer assim, o tempo está acabando, o mundo estaria acabando. Jesus está dizendo, não, quando eu vi falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Isso tudo é em relação à destruição do templo. Aí Jesus diz assim, é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Vocês já perceberam que no momento em que acontecem guerras, acontecem revoluções, pandemia, se lembra, nós estamos saindo aí de uma pandemia. Vocês se recordam que muitas pessoas começaram a dizer que o mundo iria se acabar, que Jesus já estava chegando, e Jesus disse bem claro, deixou isso bem claro para todos nós, que ele, o dia do retorno dele, a segunda vinda dele, ninguém vai saber. Vai ser a qualquer momento. Na semana passada nós vimos no Evangelho Jesus dizendo que vai acontecer como um relâmpago. E o que importa é que nós estejamos preparados. Mas já ficar dizendo assim, a partir de uma pandemia, de uma guerra, de uma revolução, agora o mundo vai se acabar, Jesus está chegando, e Jesus disse assim, não. E ele está dizendo o seguinte, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Meu Deus do céu, imagina, nesses momentos de situações assim, nós não ficarmos apavorados? Não tem, vou voltar a dizer, olha o tempo da pandemia, quantas pessoas ficaram apavoradas? E veja, tem muita gente que ainda estão vivendo ainda essas consequências da pandemia. Estão com medo. E Jesus está dizendo, não fiqueis apavorados. Bem, o que ele está dizendo é, não fiqueis apavorados no sentido de que o mundo vai se acabar. Mas humanamente não tem como nós não ficarmos apavorados sabendo que tem uma guerra que está prestes a acontecer. Nossa Senhora, não é fácil. Mas em relação à vinda dele, não. Mas Jesus está dizendo para nós não nos apavorarmos a si mesmo. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. É preciso que você entenda isso. Revoluções, guerras, pandemias, tudo isso vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo assim que essas coisas não irão acontecer ou haverá previsão do acontecimento e por isso, mas depois vai acontecer uma intervenção e isso não vai acontecer. Não, Jesus disse que vai acontecer. Então, já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Quantas revoluções aconteceram em várias partes do mundo, até aqui no Brasil aconteceu revoluções. É só estudar a história do Brasil ou a história universal e nós veremos que essas coisas aconteceram.
E Jesus está dizendo que irão acontecer. Eu acho uma coisa interessante. Jesus não nos deixa na ignorância. Ele fala a verdade. Quando ele fala que o templo de Jerusalém ia ser destruído, aconteceu. Quando ele fala de guerras, pandemias e tudo, e revoluções que irão acontecer, irão acontecer. Nós precisamos estar preparados, porque ainda mais que os governos, eles não são católicos, eles não querem saber de Deus. Se todos os nossos líderes eles fossem católicos, se eles se baseassem na doutrina da igreja, nos ensinamentos do evangelho, na tradição da igreja, eu garanto para vocês que essas coisas não iriam acontecer. Mas diante de um mundo que não quer saber de Deus, os homens se tornarão egoístas e já foram egoístas e continuam sendo egoístas. As guerras, muitas vezes, elas surgem por quê? Porque querem dominar. Esse desejo de querer ser o melhor, de dominar, de querer cada vez mais ter o domínio de países e tudo mais, isso está no coração do homem, porque o homem não está convertido. Então Jesus está dizendo, é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim do mundo. Não será ainda a segunda vinda de Jesus, não. Mas é preciso que estas coisas aconteçam. Então, tranquilizai-vos, essas coisas irão acontecer. Nós estamos hoje lembrando aí a memória de Santa Cecília. Santa Cecília viveu num tempo em que ser cristão era crime. E aí veio as perseguições, por isso que ela morreu. Por isso que o esposo dela também morreu. Porque ele também se converteu, depois ele se converte. E morreu. Então aconteceu. Então fiquemos tranquilos. Você está entendendo? Jesus está dizendo, fiquem tranquilos, essas coisas irão acontecer. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. É só ver nas manchetes dos jornais, aí os países aí, revoluções. Olha lá na Nicarágua que aconteceu, as perseguições ali, principalmente aos cristãos. E tantos outros países. Olha quantas perseguições na China e na Coreia. Os cristãos sendo perseguidos. E eu estou frisando aqui os cristãos, porque a perseguição maior será aos católicos. Por isso nós precisamos firmar a nossa fé, ter um conhecimento para nós termos convicções, para nesses tempos nós não cairmos na apostasia. Embora Jesus esteja falando aqui de Jerusalém, eu estou falando também de nós, dos tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Só não quer ver, só não quer enxergar quem não quiser. Mas Jesus está dizendo, tranquilizai-vos. Embora não seja fácil, mas tranquilizai-vos. E aí eu vou reler de novo o versículo 10. Nós estamos no capítulo 21 de São Lucas, o versículo 10. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Isso vem acontecendo? Sim. Pestes, fomes. Olha aí a Etiópia, quanta fome
nos países africanos. Esse dia eu estava vendo lá um vídeo, eu não cheguei a ver, eu não tive nem coragem, nem quis ver, mas lá o título dizia assim, que aquela criança, ela começou a chorar quando ela viu um prato de comida que estava sendo dado para ela. Uma criancinha. Que situação. Há motivo de, nos países, estar vivendo essa situação de fome? Não há motivo, não. Nós temos muitas terras para se plantar. E se os países vivessem segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, haveria caridade, a prática da caridade, um país ajudando o outro, mas diante do egoísmo, do orgulho, das vaidades, de um querer ser melhor do que o outro, aí nós vivemos essas situações aí de fome no mundo. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas. Olha o que Jesus fala. Aí não, Jesus está colocando medo, não sei o que. Não, Jesus está falando a verdade. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Amanhã nós teremos a continuidade deste evangelho, né? Termina aí com essa frase, e grandes sinais serão vistos no céu. Você está entendendo que nosso Senhor está deixando as coisas bem claras? E isso, o que é que isso faz? E o que é que isso deve causar dentro de nós? A firmeza, a esperança em Deus, força para nós podermos suportar o que está por vir. Aí nós vemos as aparições de Nossa Senhora, quando ela fala da questão do comunismo, que é um grande mal que vai acontecer no mundo. Aí você perceba, olhe nos países comunistas o que é que vem acontecendo. Existe essa aparição de Nossa Senhora em Simbres, que é reconhecida, essa aparição a nível diocesano, ela é reconhecida. E Nossa Senhora fala do comunismo que entrará no Brasil. Mas tudo isso não é para nós desanimarmos, é para nós termos consciência de que os homens que abandonam a Deus levam a estas causas, o abandono de Deus, mas ao mesmo tempo Deus está pedindo para nós rezarmos, para nós sermos fiéis, para nós não abandonarmos a igreja, porque o que Deus quer é a nossa salvação. Nesses tempos, que são tempos difíceis, aí vai dar para ver quem compreendeu mesmo os ensinamentos da igreja, quem leva uma vida de oração, e aí vai se perceber quem é fiel ou não. Porque nesses momentos, o que acontece nas pessoas é a infidelidade, é a apostasia. Nós veremos isso quando Jesus irá dar continuidade nesse evangelho. E nos outros evangelhos também ele fala sobre isso. Da apostasia, o abandono da fé. E muitas vezes esse abandono da fé se dá justamente pelo medo. Nós estamos hoje relembrando aí o martírio de Santa Cecília, e ela não temeu, ela foi até o fim, ela foi martirizada. Você entende, meu irmão? Vamos ser fiéis. Nós não estamos mais em tempo de brincar com a religião, não. Nós estamos em tempo de compreensão, porque até Jesus foi morto. Lembremos disso. Até nosso Senhor foi morto. Não fiquemos agora, Jesus morreu na cruz,
Ele nos salvou e não vai acontecer mais nada conosco. Jesus está deixando bem claro que essas coisas acontecerão e não é para nós ficarmos apavorados. Então não fique apavorado, mas que essas coisas irão acontecer, irão. Então peçamos a Deus a graça que Ele nos dê serenidade, que Ele nos dê força, que nos apoiemos em nosso Senhor, que nós sacerdotes possamos falar as verdades do Evangelho, que nós encontremos força no sacrifício da Santa Missa, nas leituras das vidas dos santos, nos ensinamentos da Igreja, para nos momentos que isso venha a acontecer, nós tenhamos a força que os mártires tiveram. Olha na Nicarágua, olha nesses países aí comunistas, a perseguição aos cristãos, veja lá na China, na Coreia, isso está acontecendo. Graças a Deus, a nível de Brasil, essas coisas ainda não estão acontecendo, mas está por vir, acontecerá. Quando? Eu não sei. Eu não sei, não estou dizendo para vocês que vai ser hoje, que vai ser amanhã. Mas eu só estou interpretando o Evangelho a partir de uma lógica, aonde Jesus está dizendo que essas coisas acontecerão. Jesus não disse que não acontecerão, e vai acontecer. A nível universal, acontecerá uma perseguição universal, geral. Melhor dizer assim, uma perseguição geral aos cristãos. Mas nós devemos perseverar e ser fiéis. Amanhã nós veremos a continuidade do Evangelho, mas por enquanto é isso. Compreenda, rezemos, sejamos fiéis e não abandonemos a fé. Porque senão as pessoas vão ficar dizendo, Jesus nos enganou. Ele disse que se nós rezássemos o Salmo 90, ia cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda e nada iria acontecer conosco. A verdade, meus irmãos, é que essas coisas acontecerão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.